Então, como eu estava falando, é bom que a gente entenda e tenha a ideia do que realmente é igreja, tá certo? E para isso, eu dei um papel para vocês, o Zambello deu caneta, e vocês têm uma tarefa agora. 3 minutos, eu quero que vocês desenhem uma igreja, tá? Faça um desenho de uma igreja, do que é uma igreja para você, tá bom? 3 minutos, rapidinho, não precisa pensar muito, que vem à sua cabeça o que é igreja, então você vai colocar no papel. O melhor desenho vai ganhar um prêmio, um almoço no Rancho da Carioca, pago pela Dani, né? Que ela está devendo daquela última vez. Está devendo. Na verdade, 2 almoços, né? Porque agora está o anterior. Pronto, vamos lá? Seguinte, quem quer mostrar o seu desenho aí? Então vamos lá, Patrícia vai mostrar e explicar, né, para todo mundo. Deixa eu pegar aqui para todo mundo. Essa igreja aqui, o que quer dizer isso aqui, essa igreja aqui? Explica pra gente. Eu não desenhei a casa, eu desenhei o nosso pastor e os nossos membros. O pastor e os membros, né? Tá. Muito bem. Nós aqui, então a igreja não é um local. Não é o local, certo. São as pessoas e o pastor, né? E o pastor, certo. Muito bem. Tem uma televisão também, porque ela vai dormir. Ah, tem a televisão. Faltou ligar, né? Muito bem, Beto. Mostra pra gente aqui o que é a igreja. Beto. O que é isso aqui, Beto? Uma pessoa? Tá. Então isso aqui é a igreja? Certo. Vamos lá, quem mais? O de Rose? Pronto. Rose. Olha lá, Rose, explica isso aqui pra gente. Olha, bonitinho, coraçãozinho. Muito bem. Uhum. Muito bem. Muito bem. Eu quero ver o do pastor, né? Para ver lá, vamos lá. Vamos lá, pastor desenhou. Bom, explica aí, pastor. Parecido com o do Marcos também. É isso também? Seria isso, Marcos? Muito bem. Copião. Tá bom, gente? Hã? Dani, quer mostrar o seu, é? Tá, mesma coisa, né? Aqui tem a questão da união, né, de estarmos juntos. Muito bem. É um pouco parecido com o da Rosa. Ok. É interessante que os conceitos são próximos, mas não são iguais. Alguns foram para a questão do local, alguns foram para a questão da pessoalidade, né? Como igreja, nós somos individualmente igreja, não estou dizendo que está certo, mas que foram nessa direção. Mas é importante que a gente realmente tenha o conceito do que é igreja, para que a gente, como crentes, possamos realmente viver essa igreja que nós cremos, tá bom? Eu gostaria de passar um vídeo para vocês, que pode nos dar alguns esclarecimentos com relação a essa definição do que é igreja. Muito bem. Então, para fazer um pequeno resumo desse vídeo, a igreja é composta de pessoas crentes, remidas, salvas, lavadas pelo sangue de Jesus, que se reúnem e que têm um objetivo, que é glorificar a Deus. Então, seria basicamente o resumo. Claro que fala sobre a missão da igreja e outras coisas também. Deixa eu só voltar aqui para o vídeo. Esse historiador, Robert Nichols, alguma coisa, ele diz o seguinte: Jesus projetou claramente a existência de uma sociedade de seus seguidores que daria aos homens seu evangelho e ministraria à humanidade no seu espírito e que trabalharia pelo aumento do reino de Deus, como ele o fez. Ele não modelou nenhuma organização e nenhum plano de governo para essa sociedade. Ele fez algo mais grandioso que lhe dar organização. Ele lhe concedeu vida. Jesus formou essa sociedade de seus seguidores
chamando-os a unirem-se a ele, comunicando-lhes durante o tempo em que esteve no mundo, tanto quanto fosse possível, da sua própria vida, de seu espírito e de seu propósito. Ele prometeu continuar até o fim do mundo, concedendo sua vida à sua sociedade, à sua igreja. Podemos dizer que seu dom à igreja foi ele mesmo. Então, Cristo não criou apenas uma organização, mas Cristo ele faz parte dessa organização que se chama igreja. Ele é a essência da igreja. Então, pensando na palavra igreja, a palavra hebraica, Zambelli pode falar para mim, kahal, né, significa assembleia e normalmente é traduzida pela Septuaginta como eclésia. E a palavra grega eclésia significa uma assembleia de chamados para fora. Então, etimologicamente, tem essa ideia de chamados para fora. Mas a proporção que a igreja foi criada no Novo Testamento, ela tomou um sentido de assembleia ou de reunião. Então, é quando os crentes eles estão reunidos juntos com um objetivo, que é cultuar a pessoa de Deus. Calvino diz o seguinte com relação à definição de igreja: onde quer que ouçamos a palavra de Deus puramente pregada e ouvida, e os sacramentos ministrados conforme instituídos por Cristo, ali não se deve duvidar, existe uma igreja de Deus. Então, se é um local onde a palavra de Deus é pregada, os sacramentos, as ordenanças são cumpridas, então, nós temos então ali uma igreja. Lutero fala o seguinte: a congregação de santos na qual o evangelho é ensinado e os sacramentos também são ministrados corretamente. Então, isso é a definição de igreja. Pensando no Novo Testamento, a igreja neotestamentária, ela trabalha com a igreja local, mas também com a igreja universal. O que seria a igreja local? Seria um grupo de crentes em uma certa localidade. Paulo usou esse termo no plural, quando ele se dirige às igrejas de Cristo, que ali determinava a igreja e a presença de Cristo dentro da igreja. A gente pode ver isso no livro de Atos, também no livro de Coríntios, quando Paulo escreve as igrejas locais, tá bom? Então, é interessante que a igreja local, a gente pode definir que não é uma parte do corpo, mas a igreja em sua expressão local. Então a gente tem sempre a mania de dizer assim, uma parte do corpo está reunido. Não necessariamente é uma verdade. Tá? A igreja local é uma expressão da igreja de Cristo no local e ela tem a sua totalidade. Cada comunidade ela é completa em si mesma. Tá certo? Então, nos tempos ali da igreja primitiva, as igrejas se reuniam em uma localidade, certo? Então essa é a igreja local. Existe a igreja local individual, mas a igreja local da cidade. Então a igreja de Paulo Afonso também pode ser considerada uma igreja local. Existe também o que é encontrado no Novo Testamento, que é a igreja doméstica. O que seria isso? É a igreja na casa de uma pessoa. Já que nós consideramos que se há pregação da palavra de Deus, nós consideramos que há cumprimento das ordenanças de Deus para o seu povo, então ali pode ser considerada, pode ser constituída como uma igreja. Então, no Novo Testamento nós encontramos igrejas domésticas, onde o povo de Deus se reunia em uma casa. E também existe a igreja, o conceito de igreja universal. Claro que a gente vai abrir o parêntese aqui para dizer que não é a igreja universal do reino de Deus, mas é a igreja universal na sua universalidade, na sua totalidade. Né? E essa igreja universal pode ser considerada como os crentes de todas as épocas, os vivos e também os mortos. Então essa é a igreja universal, que essa igreja então um dia vai se encontrar com o nosso Senhor, que é o cabeça desta igreja. Existem também outros conceitos para a igreja. O conceito católico, tem o conceito anglicano,
o conceito reformado e o nosso conceito, que é o conceito batista, que está muito próximo também do conceito reformado. Então, por exemplo, o conceito católico, presta atenção. Para o católico, a igreja é uma sociedade divinamente constituída, formada por membros de todas as raças e nações, que professam somente uma fé. Todos usam os mesmos sacramentos como meios para a santidade e a salvação. Tem alguma coisa errada aí? Sacramentos para a salvação. E aí tem um acréscimo. Todos são governados benignamente pelo sucessor de São Pedro, o vigário de Cristo, o Papa. Então, esse é o conceito de igreja para o católico romano. Tá? Vou repetir. Formado por uma sociedade divinamente constituída, formada por membros de todas as raças e nações que professam uma fé, usa os mesmos sacramentos como meio para a santidade e salvação, e todos são governados pelo Papa. Conceito anglicano. A Igreja Visível de Cristo é uma congregação de fiéis na qual é pregada a pura palavra de Deus e são devidamente ministrados os sacramentos conforme a instituição de Cristo. Existe alguma coisa errada aí? Igreja Visível de Cristo é uma congregação de fiéis na qual é pregada a pura palavra de Deus e são devidamente ministrados os sacramentos conforme a instituição de Cristo. Aí tem um acréscimo. A igreja anglicana está sob a liderança temporal do rei ou da rainha da Inglaterra. Então já não presta mais, né? Conceito reformado. A Igreja Católica, e aqui o católico tem o sentido universal, não católico romano, é invisível, consiste do número total dos eleitos. A Igreja Visível, que também é católica ou universal, sob o Evangelho, consiste de todos aqueles que, pelo mundo inteiro, professam a verdadeira religião juntamente com seus filhos. Alguma coisa errada aqui? Não, vai haver uma controvérsia com relação aos eleitos aqui, mas não vamos entrar nesses méritos aqui, tá bom? Porque pensando na igreja reformada, a gente vai mais para o lado presbiteriano, mas basicamente está correto. E o conceito batista, que está na Confissão de Fé da Igreja Batista, de 1646, declara que a igreja é uma companhia invisível de santos, chamados e separados do mundo pela palavra e pelo Espírito de Deus, para a profissão visível da fé do Evangelho, sendo batizados nessa fé. Então, essa é que declara a igreja, é o que declara a Igreja Batista como conceito de igreja. Ok. Ilustrações da igreja. Nós vamos encontrar na palavra de Deus algumas ilustrações ou algumas figuras a que a igreja é comparada, talvez até para que a gente tenha uma definição melhor e um entendimento melhor do que realmente é a igreja para cada um de nós. Em primeiro lugar, a palavra de Deus fala que a igreja ela funciona, ou que ela é o quê? O corpo de Cristo. Então, a igreja é o corpo de Cristo. A gente vê isso em várias passagens, que a igreja é e ela deve funcionar como um corpo. Fala sobre videira, que nós somos os frutos dessa videira. Fala sobre a questão do edifício também, que precisa ser bem estruturado, mas em resumo, a palavra de Deus diz que a igreja, ela é um corpo onde o cabeça é Cristo e nós fazemos parte desse corpo. Esse não sei como é que fala esse Dunphy aqui, que ele escreveu um livro sobre a história da igreja, ele fala o seguinte: ele e unicamente ele, dos fundadores de religião, produziu um organismo, claro, está falando de Jesus, permanente, uma união permanente de mentes e almas concentradas em torno da sua pessoa. Os cristãos não são meramente seguidores de Cristo, senão membros de Cristo e membros uns dos outros. Buda reuniu sua sociedade de esclarecidos, mas a relação entre eles não passa de relação
externa, de mestre para aluno. O que os une é a sua doutrina e não a sua vida. O mesmo pode dizer-se de Zoroastro, de Sócrates, de Maomé e de outros gênios religiosos da raça. Mas Cristo não somente é mestre, ele é a vida dos cristãos. Então, como corpo, Cristo é a nossa vida. Como frutos dessa videira, Cristo é a parte principal dessa videira. Como edifício, Cristo é o alicerce desse edifício. Então, como igreja, Cristo é a vida da igreja. Cristo não criou uma sociedade que ele está acima, né, e os crentes estão abaixo. Ele está junto, claro, com a função de cabeça, com uma função de líder, com uma função daquele que governa a igreja, mas ainda assim ele está junto com essa sociedade que se chama igreja. O que ele fundou não foi uma sociedade que estudasse e propagasse suas ideias, mas um organismo que vive por sua vida, um corpo habitado e guiado pelo seu Espírito. Não é à toa que nós temos o próprio Deus dentro de nós, através do Espírito Santo. Então, a igreja, ela é viva e ela vive a vida de Cristo. Gálatas 2:20 já fala isso. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo-a na fé pelo Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, Cristo é a vida da igreja. Cristo é o cabeça desse corpo. E como corpo, nós precisamos funcionar entendendo que Cristo é o nosso líder. Também existe a ilustração, a figura do templo. A Bíblia fala que nós somos templos de Deus. Templos de Deus. Então, o templo, o que é o templo? O templo é um lugar em que Deus habita em toda a sua totalidade. Vamos voltar na questão do tabernáculo. Onde Deus habitava quando estava com o povo de Israel? No primeiro momento, no tabernáculo. Depois, no templo. E essas figuras ilustram exatamente o que nós somos. Somos templos de Deus. Somos habitações de Deus aqui na terra. Cristo, ele habita em nós. E a gente vê, e a gente estudando a história de Israel, nós vamos ver quantas vezes o próprio povo profanou o templo de Deus. E quantas vezes nós, como igrejas, temos profanado esse templo que somos nós, que é a habitação do próprio Deus. Então, esse templo era o local onde os sacerdotes iam, onde se ofereciam sacrifícios, onde se faziam as orações, onde se cantavam os louvores. Então, tudo isso, quando a Bíblia fala que como igreja nós somos templo, tudo isso nós precisamos e devemos prestar a Deus. A nossa adoração, a nossa oração, o nosso louvor, ele precisa ser levado para Deus. E também, como ilustração, nós temos que a igreja também é a noiva de Cristo. A noiva de Cristo. E essa ilustração ela é usada tanto no Velho como no Novo Testamento. E, infelizmente, no Velho Testamento nós vemos várias situações onde a noiva, que era o povo de Israel, foi infiel ao noivo, que era Deus. Então, como igreja de Deus que somos hoje, nós podemos também cometer o pecado da infidelidade a esse noivo, que é Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui também para que os irmãos entendam bem. Quando nós falamos de igreja, nós estamos falando do povo que foi separado por Deus, que foi escolhido por Deus, o povo que, pela fé, professou a Cristo como Salvador e hoje vive como corpo, como templo e como noiva. Por que eu estou falando isso? Para que a gente não confunda com o povo de Israel. Eu sei que algumas teologias, elas vão para o lado de que a igreja é um novo Israel. Eu, particularmente, não sou muito por essa ideia. É como se Deus escolhesse o povo de Israel, parece que não deu certo, e aí Deus escolhe um novo povo que é a sua igreja. Não, a igreja ela já havia sido estabelecida por Deus como criação
desde a fundação dos séculos. Já era plano de Deus escolher a sua igreja. Então a igreja não é um novo Israel. A igreja é a igreja que hoje é declarada como povo de Deus. E aí nós temos uma pergunta para os irmãos. Eu preciso do Zambelli para passar esse vídeo agora. O crente sozinho é uma igreja? O que é que vocês acham? Alguns desenharam aí uma figura de uma pessoa, né? Então, o crente sozinho é uma igreja? Quero ouvir os irmãos. O que é que vocês acham? Não, Ludmila está dizendo não, por que não, Lud? Então, respondendo a pergunta, um crente sozinho é uma igreja? Não. Não. A gente tem aprendido isso algumas vezes. Eu sou a igreja de Deus, né? E isso é um perigo porque a gente vê pessoas que se isolam. Eu não preciso da igreja, eu não preciso do corpo, eu aprendo sozinho. A igreja é cheia de problemas, e ali tem irmão que é isso, tem irmão que faz aquilo. Começam a criar certas desculpas, justificando e se apoiando em falsas verdades. E se afastam do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. A igreja, ela funciona na sua mutualidade, a igreja funciona na sua coletividade. Todos convergindo, todos com o intuito de glorificar a Deus, com seus dons, com seus talentos, com as suas ações, com as suas reações, com seus louvores, com as suas orações. Então, a igreja, ela é o corpo. E o corpo não é um membro só. É um membro, tem a sua importância. Mas a igreja, ela funciona na sua coletividade. Muito bem, então qual é o propósito da igreja? Nós já falamos algumas vezes aqui. Glorificar a Deus. Então, de maneira prática, o objetivo, o propósito da igreja é glorificar a Deus. E nós fazemos quando obedecemos a Ele, né, quando honramos a Deus. E a igreja, ela glorifica a Deus quando? Primeiro, quando há adoração. Quando há o intuito de se adorar a Deus. Então, lembrando que a igreja é uma comunidade sacerdotal. A Bíblia diz que nós somos sacerdotes. E como sacerdotes, qual era a função do sacerdote? Era adorar a Deus. E no Novo Testamento nós encontramos várias passagens onde a igreja expressava a sua adoração a Deus. Muitas vezes em meio até dificuldades. Os irmãos estavam em dificuldades, mas eles manifestavam a sua adoração a Deus. A gente lembra de Paulo e Silas, por exemplo, quando estavam na prisão, louvando, adorando a Deus, mesmo naquela situação. Então, a nossa adoração, ela deve ser baseada em quê? Na nossa gratidão a Deus, por tudo que Ele tem feito por nós, por tudo que Ele fez, pelo grande sacrifício de Cristo por nós. Então, deve ser o motivo da nossa adoração. Se alguém pensa em algum motivo, e se pensa que não tem nenhum motivo para se adorar a Deus, lembre-se do grande sacrifício que foi feito por Cristo a nosso favor. Então, o primeiro propósito da igreja é adorar a Deus. Segundo propósito também da igreja é o propósito de ministério. Então, o ministério seria o quê? Nós glorificamos a Deus através do nosso serviço a Deus. Enquanto igreja local, nós precisamos ter um ministério local. Seria estranho a igreja estar nessa sociedade e ela não ter nenhuma função nessa sociedade. Então, como igreja, nós temos um ministério. E a Bíblia fala que Deus nos deu dons, nos deu talentos, nos deu capacidades. E a Bíblia fala que Deus se manifesta de formas múltiplas no meio do seu povo. E tudo isso para quê? Para que a igreja sirva a Deus. Para que a igreja sirva a Deus. E você, como parte dessa igreja, eu, como parte dessa igreja, precisamos ter a mentalidade que precisamos ter um ministério. Precisamos servir a Deus de alguma forma. É a nossa função. Às vezes eu me pergunto, né, por que Deus não nos salvou e não nos levou logo para o céu? Melhor do que ficar aqui pecando, fazendo coisa errada. Era melhor. Mas se Deus nos deixou aqui na terra, eu creio que o objetivo maior seja o serviço a Ele.
O ministério que devemos ter. E a igreja precisa ter o ministério de servir a Deus aqui na terra. Em terceiro lugar, o propósito da igreja também é o propósito de comunhão. O povo de Deus, a igreja de Deus, o corpo de Cristo, está reunido em comunhão. E essa comunhão vai adorar, vai glorificar a Deus. Lá em Romanos capítulo 15, versículo 7, diz assim: portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês possam glorificar a Deus. Então, glorificamos a Deus quando vivemos e mantemos essa comunhão. E a igreja precisa manter essa comunhão. O homem é um ser social que precisa um do outro, que precisa viver em comunhão, e a igreja, da mesma forma, precisamos manter essa boa comunhão como forma de glorificar ao nosso Deus. E também é propósito da igreja o testemunho. Precisamos testemunhar de Deus. E a Bíblia fala várias vezes que a partir do momento que cremos em Deus, nós nos tornamos testemunhas de Deus. Já falei outras vezes sobre Atos 1, versículo 8, que a Bíblia fala que o Espírito Santo desceu sobre nós e desceu sobre a igreja, e a partir dali a igreja se tornou testemunha de Deus. Testemunha anunciando a Deus, testemunha vivendo um comportamento, uma conduta que fosse compatível com aquilo que estava sendo ensinado, vivendo uma vida de exemplo para a sociedade. Então a igreja tem esse propósito de testemunhar de Deus. A gente lembra lá do Velho Testamento, pensando agora no povo de Israel, no Salmo 126, quando falava, estávamos como os que sonham. E se diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por estes. E aí o povo de Israel fala assim, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Então, o que Deus fez no povo de Israel, ao povo de Israel, serviu o quê? De testemunho para as outras nações. As outras nações estavam vendo e elas declararam, grandes coisas fez o Senhor por estes. Tem alguma coisa que está funcionando naquela sociedade, naquela nação. Deus, o Deus deles tem feito grandes coisas. Irmãos, Deus tem feito grandes coisas também no meio da nossa igreja. Pensando em igreja universal. E essas coisas precisam servir de testemunho para a sociedade. A sociedade precisa ver dentro da igreja testemunho de salvação, testemunho de transformação, testemunho de alguém que era de um jeito e que passou a ser de outro jeito, pelo poder do Evangelho. Isso se chama testemunho e isso também é função da igreja, é propósito da igreja testemunhar para uma sociedade que Cristo, que no meio daquele povo, Cristo tem feito uma obra, que Cristo tem transformado pessoas, que Cristo tem feito vidas novas e essas vidas estão chamando a atenção. Então é propósito da igreja também testemunhar daquilo que Cristo fez. Quais são os cuidados que a igreja precisa tomar? O que é que os irmãos acham? Como sociedade aqui na Terra, como sociedade composta. A gente falou no primeiro dia sobre organismo, então, em organização, enquanto organização nós somos compostos por homens, líderes designados por Deus, sim, mas homens falhos, composto de um corpo, de um templo de Deus, mas ainda assim falhos. Então, quais são os cuidados que, como igreja, como humanos que pertencem a essa igreja, nós precisamos tomar? O que é que os irmãos acham? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas. Então, cuidado com a doutrina. Ou seja, é manter o padrão da doutrina de Deus. É manter como objetivo cumprir unicamente a palavra de Deus. Não é aquilo que eu quero, não é aquilo que o pastor quer, não é aquilo que a sociedade batista quer, mas é aquilo que é propósito e que é diretriz bíblica. Eu preciso manter isso. E eu louvo a Deus pela vida dessa igreja que tem procurado viver essa palavra e cumprir e ensinar essa palavra.
Não são muitas igrejas, infelizmente, nos dias de hoje, que têm feito esse papel de cumprir, de ensinar conforme a palavra de Deus. E quando a gente pensa que nós precisamos ter cuidado com a doutrina, por quê? Porque a todo momento nós somos bombardeados, como a própria palavra de Deus diz, de vãs doutrinas, por ventos de doutrinas, que aparecem todos os dias. E cada dia é uma novidade. Doutrinas que muitas vezes parecem ser verdadeiras, que até têm verdades imbuídas no meio ali. Meias verdades. E se a gente não tiver cuidado, a gente vai se afastar do que nós consideramos, do que a palavra de Deus considera como sã doutrina. Então, esse é um cuidado que devemos ter, enquanto igreja, de perseverar na sã doutrina, que é puramente a palavra de Deus. Um outro cuidado que precisamos ter enquanto igreja. O que é que os irmãos acham? Vínculo da paz. Não é o próximo, mas é um bom. É um bom manter o vínculo da paz. Vai muito do que nós falamos sobre comunhão. É propósito da igreja estar em comunhão e a gente precisa manter essa comunhão nas diferenças. E lembrar daquilo que nos une. Porque muitas vezes nós valorizamos o que nos separa. As diferenças. Mas o que nos une é Cristo. E a gente precisa manter esse foco de que Ele nos une, que cada um tem a sua função, cada um tem a sua diversidade, que é a palavra da moda, né? Agora, cada um tem a sua diversidade, mas que nas suas diversidades podem contribuir para a unidade do corpo de Cristo. Isso é verdade. Eu coloquei aqui, a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Eu consigo tirar aqui 2 cuidados que a gente precisa ter. Primeiro é o cuidado. Cuidado com os necessitados. A gente precisa cuidar dos irmãos que estão necessitando de algo, seja física, seja emocional, seja até espiritual. A igreja precisa ter esse olhar de cuidar dos irmãos. E muitas vezes nós entramos e saímos e não estamos atentos àquilo que os irmãos estão passando nas suas dificuldades do dia a dia. E a gente precisa, como igreja, ter esse olhar, de ver, de olhar, não de apenas olhar, mas de ver e enxergar o irmão e chegar até ele de alguma forma, ajudar como igreja. Então a gente precisa ter esse cuidado. Tem um verso que fala que façamos bem a todos, e tem outro que fala assim, principalmente aos domésticos da fé. Então, às vezes nós temos um olhar muito para fora, que não é pecado e precisa sim, mas precisamos também ter o olhar para dentro. Um olhar de tolerância, um olhar de amor quando o irmão cai, quando o irmão peca. Então a gente precisa ter esse cuidado enquanto igreja, de olhar as necessidades de cada irmão. E guardar-se da corrupção do mundo. Então a igreja precisa também se guardar da corrupção do mundo. E nas ideologias que nós temos hoje, que estão sendo propostas todos os dias, através da mídia, de filmes infantis. A Barbie está aí, é o filme da moda. Enfim, a gente precisa ter esse cuidado de se guardar das corrupções que aparecem no mundo, que precisamos cuidar para que não entre na igreja. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja àqueles que haviam de se salvar. Então a gente precisa também ter o cuidado, a gente já falou sobre isso, a questão do testemunho. Como igreja a gente precisa testemunhar. E esse testemunho vai atrair pessoas. A Bíblia fala, ali em Atos, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Por que acontecia isso? Porque a igreja testemunhava de Deus, a igreja testemunhava do poder de Deus na vida daquelas pessoas. Então, enquanto igreja, nós precisamos ter esse cuidado de testemunhar de Cristo. Para encerrar, qual seria, então, a igreja ideal? A igreja que já morreu, né? Vamos ser práticos. Hoje,
Qual seria a igreja ideal? Qual é a minha participação de contribuição para que a minha igreja se torne uma igreja, digamos assim, cada vez mais próxima do ideal? Tudo isso aí, mas a igreja ideal, ela depende de cada um de nós, pensando na igreja local. Então, se eu entendo que é propósito da igreja adorar a Deus, glorificar a Deus, então eu preciso fazer isso. Eu preciso adorar a Deus através do meu testemunho na igreja. Eu preciso adorar a Deus através do meu serviço na igreja. Eu preciso adorar a Deus através da minha vida na igreja. Então, se eu sou um cristão, que digo que sou, ou que pertenço à igreja de Deus, que sou templo de Deus, mas eu sou aquele cristão que não trabalha para Deus, eu sou aquele cristão que não testemunha, eu sou aquele cristão que nem vem à igreja, ou que vem quando vem esporadicamente, eu não vou ter uma igreja ideal. Eu posso até pensar no modelo, mas eu não vou ser essa igreja ideal. Então a igreja ideal, humanamente falando, ela depende de nós. Ela depende de cada um de nós. O modelo já foi dado por Deus. Mas a gente precisa perseguir esse modelo. Eu queria ler uma frase de John MacArthur. Ele escreveu um artigo justamente sobre esse título, chamado Igreja Ideal. Ele fala o seguinte: fica bem evidente na palavra de Deus que a finalidade principal de Deus, ao criar o homem, era ter um povo sobre o qual pudesse dizer: eu sou deles e eles são meus. Eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Este é o plano geral de Deus que aparece continuamente através das Escrituras. Chamar um povo pelo seu nome. A notável história bíblica narra a maneira como Deus ainda continuou com o seu propósito de chamar o povo para o seu nome, apesar, em primeiro lugar, da queda de Adão, que corrompeu o plano inicial, e em segundo lugar, do constante pecado e rejeição do povo de Israel, que fez com que Deus se voltasse para o que chamamos, a Bíblia chama de a igreja, o corpo constituído por aqueles que creem. A igreja é o corpo de Cristo. Ela é, de fato, na terra, uma extensão visível da vida de Cristo. O único modo pelo qual você pode ser membro da igreja verdadeira é nascer com a própria vida de Cristo. A única vida... Muito bem, vou deixar para lá, senão a gente vai perder tempo com isso aqui. Mas o que ele quer falar nesse artigo? Que como corpo de Cristo, Deus nos escolheu como igreja dele. E a gente precisa ter uma vida prática, mais para baixo ele fala isso, a gente precisa ter uma vida prática em prol dessa ideia de igreja ideal. Não apenas um desejo, mas uma busca. Então essa busca deve ser feita por cada um de nós, como crentes. Precisamos almejar e buscar. E essa busca vai ser com a nossa participação ativa, para que a minha igreja se torne uma igreja ideal. A gente olha muitas vezes as igrejas aí fora, e quantas vezes eu já vi histórias de pessoas que entraram em igreja e saíram porque ali não era a igreja ideal para eles. Mas qual foi a contribuição desse irmão para que aquela igreja se tornasse uma igreja ideal? Qual é a sua contribuição para que essa igreja se torne uma igreja ideal, uma igreja que glorifique a Deus na sua totalidade? Então é isso que a gente precisa pensar. Como igreja que somos, como corpo que somos, como templo que somos, como noiva de Cristo que somos, de glorificar a Deus. Não apenas a igreja na sua instituição, na sua organização, mas a igreja, todos nós, como corpo, precisamos funcionar com esse objetivo. Então que Deus possa nos abençoar e nos desafiar a sermos igreja, mas uma igreja que glorifique a Deus. Amém? Então vamos orar. Vamos agradecer a Deus por esse tempo. Logo mais à noite estaremos juntos como igreja, cultuando a Deus aqui e na Quixaba. É um privilégio termos essa liberdade de estar junto com o povo de Deus para cultuar o nome dele. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado
porque podemos glorificar o Senhor nessa manhã com a nossa vida e lembrando da igreja, que é uma instituição feita pelo Senhor, e é um privilégio fazer parte desse corpo. Nos ajuda a vivermos realmente como corpo e que, como noiva, nós possamos manter a nossa fidelidade ao Senhor. Que, como templo, nós possamos adorar ao Senhor em tudo que façamos. A igreja está reunida aqui, mas a igreja sai daqui. E ela precisa aí fora também ser igreja, aí fora ela precisa testemunhar dos grandes feitos que o Senhor tem feito por nós. Nos abençoa como igreja local, que nessa sociedade aqui em Paulo Afonso nós possamos mostrar a beleza de Cristo e a transformação que Cristo tem feito em nossas vidas. Nos abençoa nesse dia, em nome de Jesus. Amém.